A paz do Senhor, adolescentes, que bom estarmos reunidos novamente, que bom estarmos aprendendo da palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical, que o Senhor possa abençoar a sua família, que o Senhor possa abençoar o seu lar, que o Senhor possa abençoar os seus estudos bíblicos. Vamos separar esse tempo agora, né? Você já conhece, separamos inicialmente um tempo para que possamos ofertar a casa do Senhor. Você já conhece como nós fazemos, pode ser pela conta da igreja, pelo PicPay ou quando vocês vierem à igreja pessoalmente. Essa é uma prática das igrejas de todos os tempos e que você possa sentir à vontade em ofertar na casa do Senhor. Adolescentes, nós estamos no quarto trimestre e encerrando o quarto trimestre, e nós estamos estudando sobre a história da igreja para os adolescentes. Vamos orar para iniciarmos a nossa aula? Senhor, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pelos nossos alunos. Obrigado pela IBD. Obrigado, Senhor, pelos professores da escola dominical. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e nos ajudando a entender um pouco mais da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Adolescentes, nós estamos agora na última lição, a 13ª lição, que traz o título A Igreja de Hoje. O nosso textual está em 1 Coríntios 12:12. Vamos ler? Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Vamos ler mais uma vez? Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. 1 Coríntios 12:12. Adolescentes, nós sabemos que a origem da Assembleia de Deus está intimamente ligada ao avivamento espiritual que marcou o mundo no início do século XX, iniciado na América do Norte, que tem como expoente o avivamento da Rua Azusa, que nós estudamos na lição passada, a lição 12, lá em Los Angeles, Califórnia. Na Rua Azusa, vocês vão lembrar, William Seymour, o avivamento que aconteceu ali, a transformação pelo poder de Deus, que deu início ao avivamento pentecostal ali nos Estados Unidos. Os missionários suecos, que também já falamos dele, Daniel Berg e Gunnar Wing, chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, com os seus corações cheios, aquecidos pelo avivamento que eles presenciaram e receberam nos Estados Unidos. Nós também falamos isso, de que Gunnar Wing e Daniel Berg foram cheios do Espírito Santo, foram avivados e receberam a missão de evangelizar o país, serem missionários no Brasil. Com certeza, ninguém iria, adolescentes, imaginar que aqueles dois rapazes estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente os contornos religiosos e até mesmo sociais do Brasil, por meio da pregação. A pregação pentecostal, ela sempre vai dizer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, é o único e suficiente Salvador da humanidade, que o batismo com o Espírito Santo, preste atenção nisso, é como uma bênção subsequente à salvação, e também sobre a atualidade dos dons espirituais. Então, eles pregavam nas suas pregações. Eles diziam que o Espírito Santo podia encher os corações. As pessoas podiam ser batizadas
quando as pessoas eram convertidas, né? O que quer dizer conversão? Conversão quer dizer a pessoa mudar a sua direção. Então, naquela época, quando os missionários estavam evangelizando aqui no Brasil, quando as pessoas mudavam a sua direção, passavam a seguir a palavra de Deus, passavam a seguir os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos da palavra de Deus, o seu coração era convertido a Deus. E o Espírito Santo começava a habitar, eles começavam a buscar a Deus e também eles pregavam a atualidade dos dons espirituais, ou seja, os dons espirituais, eles não são somente para a igreja primitiva. Nós também já falamos sobre isso. E é importante frisar, os dons espirituais não foram reservados apenas àquelas pessoas que estão ali descritas em Atos dos Apóstolos, aquela igreja descrita ali em Atos, mas os dons espirituais é também para nós, igreja de hoje. Os dons espirituais, os dons de profecia, os dons de língua, todos os dons também são para a igreja de hoje. É claro que é necessário buscar a Deus, é claro que é necessário uma conversão genuína, e é claro que é necessário buscar uma santificação através da palavra, através do jejum, através da oração. E você, adolescente, também deve, nós aprendemos isso, buscar os dons espirituais, buscar ser cheio do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. A partir de Belém, do Pará, que foi onde nasceu a Assembleia de Deus, foi ali em Belém do Pará, né? Em alguns anos, ela começou a se estabelecer e a crescer pelo evangelismo em todas as cidades, vilas e bairros, até alcançar os grandes centros urbanos. Então, como eu falei, eles eram missionários, a visão deles era de evangelismo, era de levar vidas a Cristo, a serem salvos, como na igreja primitiva. Vocês lembram nas lições que nós estudamos anteriormente sobre a perseguição que se instaurou à igreja e sobre a expansão da igreja se deu depois das perseguições. O povo, os cristãos daquela época, eles evangelizavam, estavam cheios do Espírito Santo. E por estarem cheios do Espírito Santo, eles queriam compartilhar este amor. Porque se nós temos o amor de Deus em nossos corações, nós queremos compartilhar. O amor de Deus, ele não é algo que fica só para nós, né? Não é egoísta, né? Nós temos que compartilhar o amor de Deus. Não é maravilhoso quando nós vimos a igreja, louvamos ao Senhor, glorificamos o nome dele? É maravilhoso, adolescente. Então você precisa levar esse amor, essa esperança a outras pessoas. Nós estamos no final do ano já e as pessoas precisam receber este amor de Deus para que elas tenham esperança, para que o coração delas sejam quebrantados. E essa mesma sede de levar este amor está no avivamento que tinha acontecido na Rua Azusa e que estava agora também nos corações dos evangelistas Daniel Berg e Gunnar Wing e dos outros que estavam também cheios do Espírito Santo, que chegaram depois para ajudá-los. Algumas pessoas estavam vendo que o crescimento que a Assembleia de Deus estava tendo naquela época era tão grande que ela poderia, que é o nosso país, né, poderia se tornar uma grande nação protestante. Nós podemos citar como exemplo os Estados Unidos, que é uma grande nação protestante, o Reino Unido é uma grande nação protestante e também o Canadá. Então eles já começaram a projetar com o crescimento que estava acontecendo por causa do evangelismo, por causa do poder de Deus, por causa da vontade de levar a palavra, as pessoas, que o Brasil poderia se tornar uma grande nação
protestante. Vamos olhar os dados que a nossa revista passa para nós. A revista está dizendo o seguinte, que hoje estima-se que no Brasil os evangélicos sejam quase 25% da população brasileira. Glória a Deus. Mais de um terço deles assembleianos. Isso quer dizer que a Assembleia de Deus no Brasil tem o maior movimento, né, por esse crescimento, por este movimento pentecostal, ele é o maior do mundo. A Assembleia de Deus, ela sempre foi uma igreja missionária, falei no início, determinada a levar as pessoas a um relacionamento íntimo e intenso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Assembleia de Deus, ela leva, através da visão missionária, da visão que é extraída da palavra de Deus, que é extraída do princípio da igreja de fazer missões e levar aqueles que se convertem a Cristo a um relacionamento íntimo e intenso e fazer com que Jesus seja conhecido em todos os cantos, no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi deixado para a igreja, para encher a igreja, para consolar a igreja, para guiar a igreja, tendo como objetivo compartilhar com todas as pessoas o grande amor de Deus, proclamando o Evangelho. Então, a Assembleia de Deus, ela cresceu muito por causa da visão missionária, igual à visão que a igreja primitiva teve. Porque quando eles liam a Bíblia, eles viam que os crentes da igreja primitiva levavam a palavra, levavam o evangelho às pessoas. E eles também, guiados pela palavra, determinados a levar este evangelho. Nós temos que lembrar que Gunavin e Daniel Berg, eles não conheciam o Pará, eles não conheciam a nossa língua. Isso não foi impedimento, isso não foi obstáculos, porque eles estavam indo não confiando nas capacidades deles, mas eles estavam indo para ser capacitados pelo Espírito Santo e confiando em Deus. Olha o que diz em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, os ensinamentos de Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, é bíblico levarmos o Evangelho. É bíblico levar o Evangelho às pessoas que têm necessidade. Nós não podemos ter vergonha, precisamos falar do Evangelho. Às vezes você pode pensar, eu não sou capacitado. Peça o Espírito Santo, quem tem que falar é a palavra de Deus, nós seremos apenas um instrumento. Peça ao Espírito Santo, adolescente. Eu tenho certeza que você deve conhecer algum colega seu, alguma pessoa da sua família, algum colega seu de escola, que precisa ouvir a palavra. Peça a Deus que te dê as palavras certas no momento certo. Peça a Deus que fale com os seus amigos, aqueles que precisam, através de você. Você é o instrumento. Gunavin, Daniel Berg e outros missionários que vieram também evangelizando aqui o Brasil, por causa deles que nós estamos aqui, pela essa graça que nos alcançou também, a palavra de Deus que tem transformado nossas vidas. Então você também pode ser um missionário na sua casa, um missionário no seu bairro, levando a palavra de Deus a amigos e parentes que necessitam. Ore a Deus, peça ao Senhor direção
e Ele vai te dar. E você vai estar fazendo aquilo que a palavra tem dito, de fazermos discípulos, levarmos a palavra em todos os lugares. O outro tópico que nós temos são as novas igrejas. Vocês podem acompanhar aí na revista. E nós vamos falar basicamente, de 3 ondas do pentecostalismo. A primeira onda do pentecostalismo é o pentecostalismo clássico. Como nós dissemos no início da nossa aula, se deu início ali nos Estados Unidos, ligada, com certeza, ao avivamento da Rua Azusa e ali com William Seymour. E o foco da mensagem era no batismo do Espírito Santo, com evidências de falar em línguas, na evangelização, na vida santa e na volta eminente de Cristo. E nós temos aqueles pilares, que nós já aprendemos, os pilares da nossa doutrina, da doutrina do pentecostal, da doutrina da Assembleia de Deus, que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. A doutrina da Assembleia de Deus é uma doutrina baseada nas Escrituras, com foco em Cristo, com a primazia em Cristo, priorizando a Cristo. É isso que nós temos que fazer, para que a gente possa buscar a Cristo, a nos santificarmos pela palavra, não por aquilo que nós achamos que deve ser feito, não por aquilo que o nosso coração às vezes pede, mas nós temos que ir por aquilo que Cristo tem nos ensinado através de sua palavra. Então, a primeira onda do pentecostalismo no Brasil é chamado de pentecostalismo clássico. A segunda onda é chamada de pentecostalismo da cura, ou pentecostalismo da cura divina. Surgiu a partir dos anos 50, depois dos anos 50, e está ligada a uma evangelização com foco na cura divina e também na expulsão de demônios. Então, essa segunda onda, ela veio depois dos anos 50 e ela traz essa mensagem, de voltados mais para a cura divina, mais para pessoas que estavam doentes e buscavam, então, essas igrejas que estavam com este movimento, voltadas para este movimento de cura física mesmo. A terceira onda é a chamada onda do neopentecostalismo. É uma onda que veio no início dos anos 70, por volta dos anos 70. E depois dos anos 80, ela também foi fortemente caracterizada pelo afastamento das doutrinas. Esta onda, irmãos, ela foi uma onda que ela não seguia praticamente em nada a palavra de Deus. E isso nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado em igrejas que, infelizmente, não estão se baseando na palavra de Deus. O foco da mensagem, o que eles direcionavam as suas mensagens, era o que era dito em seus púlpitos, era a prosperidade, o ganho do ser humano, um bem-estar pessoal, e eles estavam desprendidos de todas as doutrinas de santidade, eles não estavam buscando essas doutrinas. Nós precisamos lembrar que, irmãos, Cristo, ele veio para nos salvar. A preocupação de Cristo era a nossa alma. Quando Deus enviou seu Filho para nos salvar, ele estava preocupado com a nossa vida.
E é claro, irmãos, que se nós queremos prosperidade, nós precisamos trabalhar, porque Deus já nos ensinou sobre o trabalho. A palavra de Deus nos ensina sobre trabalhar, de trabalharmos com honestidade, de sermos verdadeiros no nosso trabalho, de sermos pessoas honestas, de buscarmos com seriedade, de respeitarmos os nossos líderes, os nossos patrões, os nossos professores, de não sermos preguiçosos. Então, a prosperidade, ela vai vir no seu trabalho. Você buscando o seu trabalho, aquilo que Deus tem nos dado, nós somos gratos. Nós somos gratos a Deus por tudo, né? Então, a gente não deve procurar uma teologia voltada para a prosperidade. Pessoas que falam muito de prosperidade, devemos ter cuidado com isso. Nós podemos ver que o evangelismo, ele, então, levou a igreja ao crescimento aqui no Brasil, mas vieram algumas ondas, né, chamadas assim de ondas depois, que algumas persistem até hoje, como o neopentecostalismo, que desvirtuaram da palavra de Deus, que saíram dos princípios da palavra de Deus. A Assembleia de Deus, ela mantém os princípios da palavra de Deus, como nós dissemos aqui, Jesus Cristo, o centro de todas as coisas, porque Jesus, ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e nós devemos ter a certeza de que ele, em breve, voltará. O nosso tópico do modismo de nossa igreja, de nossa época, ele vai trazer algumas coisas antibíblicas que vieram muitas vezes com estas ondas e que não servem para nós, que não servem para a adoração ao Senhor. Nós devemos nos centralizar em Cristo e na sua palavra. Nós não devemos criar coisas de nossa cabeça, aquilo que a gente acha que vai atrair mais pessoas ou que vai agradar mais pessoas. Nós tivemos, em alguns anos atrás, surgiram como modismo, né? O que é modismo? Antes de nós falarmos, né? O que é modismo? Modismo é algo que vem e que vai com facilidade. É algo passageiro, algo efêmero, que não vai ficar. Mas a palavra de Deus, ela não é passageira. Então, se nós nos basearmos na palavra de Deus, se a nossa igreja está baseada na palavra de Deus, então tudo o que nós estamos fazendo não será passageiro, né? Nós estaremos caminhando para o céu, estaremos caminhando conforme a palavra tem dito. E vieram muitos modismos, muitas coisas passageiras. Algumas talvez vocês não tenham ouvido falar, outras sim. Por exemplo, como a teologia da maldição e hereditária. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, né, morreu pelos nossos pecados e toda maldição que pudesse exigir já foi quebrada há muito tempo. Né? Quando nós nos convertemos ao Evangelho, nosso coração, nós mudamos a direção, como eu falei no início da aula, toda maldição é quebrada ali, tudo é mudado ali. Então, não existe maldição hereditária. A partir do momento que você se converte ao Evangelho, perde perdão dos seus pecados, confessa a Cristo os seus pecados, e não comete mais, você está perdoado e você tem uma nova vida. Havia também, né, o uso indiscriminado, é o que nossa revista tem trago, mas há muitos outros modismos, o uso indiscriminado do óleo da unção. Nós sabemos que só lá em Tiago 5,14, vocês podem acompanhar na revista, né, que diz o seguinte: se tem alguém que está doente, você deve chamar os presbíteros e eles irão ungir aqueles doentes. É a menção que é feita
sobre o óleo. O óleo não é para ungir ruas, o óleo não é para ungir animais, o óleo não é para ungir carro. O óleo do Senhor, o óleo que é consagrado ao Senhor, ele é para ungir os doentes. Não há pano de unção, não há nada dessas coisas. Então, isso são modismos que vêm e vão. A palavra de Deus, ela nos dará alicerce para que a gente não caia nesses modismos. Há muitos outros que poderíamos estar citando na palavra. Poderíamos estar dizendo aqui nessa aula, mas não vamos nos aprofundar muito. Por quê? Porque nós já temos a consciência, nós já estudamos, né, na escola dominical, na revista, que traz sobre a história da igreja, e nós então entendemos que nada dessas coisas nos serve. O que serve para nós é a palavra de Deus. Eu estou frisando bastante nesta aula. Por quê? Porque toda vez que a igreja saiu da vontade de Deus, é porque ela estava saindo da palavra de Deus. Então nós precisamos focar na palavra de Deus. Eu disse como que o nosso foco tem que estar em Cristo, e nós podemos até citar na palavra de Deus mesmo, Felipe e o eunuco. O eunuco estava aprendendo a palavra, lendo ali em Isaías, do profeta Isaías, e Felipe ele foi mandado para evangelizar. E quando Felipe começa a conversar com aquele eunuco, ele centraliza aquela mensagem a Jesus Cristo. Olha só, o eunuco estava lendo uma palavra que ele não entendia, ele precisava de alguém para ensiná-lo. E Felipe vem evangelizando esse eunuco e depois centralizando aquela mensagem, aquele ensinamento em Cristo. Irmãos, a nossa mensagem, a nossa vida deve estar centralizada em Cristo. Nós estamos terminando agora, né, neste final agora, a nossa revista. Você deve guardá-la, de vez em quando deve buscar de novo a ler um pouco, a aprender mais um pouco, a estar sempre estudando sobre a história da igreja, porque ela sempre vai nos edificar. A história da igreja, ela nos edifica. Em todos os momentos, Deus esteve com a igreja. E em todos os momentos, Deus também estará com você, faz parte da igreja. Que você possa entender que todas as coisas são por Ele, para Ele, que nós devemos dedicar a nossa vida a Cristo, que nós devemos dedicar a nossa vida ao que Ele tem ensinado. É claro que eu sei que é uma luta muito grande, vocês ainda são muito jovens, mas em nome de Jesus, atente-se a essas palavras simples que nós temos ditos ao longo desse trimestre. Que Cristo é o centro das nossas vidas, nós devemos centralizar as nossas vidas em Cristo. E nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração. O que a palavra diz? O Senhor está procurando adoradores que o adorem e em espírito e em verdade. Então, nenhum modismo vai desviar você dos caminhos do Senhor. Nenhuma coisa nova, né? Tem muitas coisas, infelizmente, novas que estão vindo aí, né? Alguns chamam de neopentecostais ou novas doutrinas, mas nós ficaremos sempre com a palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar o seu coração nesta manhã e que você continue focados em Cristo, direcionados a aprender da palavra de Deus e a buscar executá-la. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai,
por esse quarto trimestre, onde aprendemos, ó Pai, sobre a história da igreja. Senhor, continue falando aos nossos corações, quebranta, ó Pai, nos coloca, ó Pai, na Tua direção. Não deixe, ó Pai, que nada venha nos desviar desse caminho, ó Pai, desse caminho tão bom, ó Pai, porque Seus planos são perfeitos em nossas vidas. E não há necessidade da ajuda do homem, mas sim nós somos necessitados de Ti. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém.